No dia 10 de maio, a Unisc recebeu a visita do jornalista do Sport TV, Mário Marcos de Souza, em um bate-papo com os acadêmicos do curso de Comunicação Social. O repórter Guilherme Bica conversou com o jornalista. Unisc Notícias desta semana conversa com o jornalista Mário Marcos de Souza, ele que já trabalhou em veículos como Folha da Tarde, Zero Hora e atualmente é comentarista no canal Sport TV. Mário Marcos, seja bem-vindo ao Unisc Notícias. Gostaria que tu contasse um pouco essa tua trajetória aí no jornalismo, como tu começou aí. É longa. Resumindo rapidamente, eu comecei em jornal em abril de 1970, na antiga Folha da Tarde, que já não existe mais. Passei por veículos da casa, passei por, nos anos 70, no fim dos anos 70, trabalhei na TV Guaíba quando ela foi inaugurada, era da Caldas Júnior, né? Trabalhei em sucursais do Estadão, Veja, Placar, Abril, né? Depois fui para Zero Hora nos anos 80, fui editor de geral durante 8 anos, depois voltei para o esporte, segui até janeiro de 2011, quando saí do jornalismo impresso e logo em seguida entrei numa nova experiência, que é a experiência da televisão, né? Comentando para o Sport TV. E como foi para ti essa mudança e essa questão também do jornalista multimídia? Como foi sair do jornal e ir para uma TV? No início é assustador, né? Porque no jornal tu trabalha com o teu computador, antigamente com a máquina de escrever, é um trabalho mais individual, né? Já a TV, tu tá olhando para como eu estou fazendo agora, tu tá olhando para o equipamento, tu sabe que atrás tem milhares de pessoas te acompanhando, né? Além de tudo, tu tem que pegar o jeito de não te assustar com o equipamento. Então, para um profissional que trabalhou 40 anos no jornal, é meio assustador no início. Tu não consegue o tom, e eu ainda estou aprendendo, eu estou aprendendo. Todo dia que eu trabalho na televisão é um aprendizado para mim, até eu pegar a linguagem correta, o time, né? O time para a televisão, mas está sendo um aprendizado muito satisfatório para mim. E quando foi que tu decidiu entrar nessa linha do jornalismo esportivo? Tu já antes da faculdade, foi durante o curso, como foi para ti? Na época em que eu comecei em jornal, a Folha da Tarde tinha um programa de estagiários, né? A gente ia na redação num determinado dia da semana, pegava uma pauta, fazia uma matéria, devolvia para o editor examinava, dava uma nota e chamava os melhores. E eu tive a sorte de entrar nesse programa e na época só tinha 2 vagas e as 2 na editoria de esportes. Foi aí que começou. Como eu já gostava de esporte, por acompanhar na adolescência e tal, acabei entrando, ficando e fazendo quase toda a carreira nisso aí. Principalmente fazendo jornalismo no esporte, né? Participando dessa mudança toda do jornalismo. Hoje o jornalismo esportivo não é separado da redação, ele faz parte da redação, né? Mudou muito, ele teve uma outra imagem. Se faz jornalismo no esporte. Então, fiquei na minha carreira toda em cima disso aí. E como foi para ti cobrir grandes eventos esportivos como Copa do Mundo, Olimpíadas, a chegada do Pelé? Como foi para ti isso? Eu tinha 5 anos apenas de jornal, em junho de 75, e fui para os Estados Unidos, para Nova York, para acompanhar a chegada do Pelé lá, ao Cosmos, né? E eu lembro, a coisa mais impactante para mim, assim como um jovem jornalista, foi que na primeira manhã de Nova York, quando eu fui ao estádio do Cosmos, que na época era um estádio velho, quase abandonado de beisebol, transformado, adaptado para futebol, porque o Cosmos era um clube pequeno, eu cheguei na pista atlética cedinho da manhã e perguntei para os funcionários lá que horas o Pelé chegava. E aí eles disseram assim, o Pelé já está aí. Eu disse, aí aonde? Ali no vestiário. Aí eu entrei num corredor assim, lembro que era um corredor escuro, curto, entrei no corredor, cheguei no vestiário do Cosmos, tinha apenas uma pessoa no vestiário, o próprio Pelé, se arrumando, botando uma atadura no pé direito, usando um banco como apoio. E aí ali eu tive uma conversa demorada com o Pelé, me falando do tempo dele de Bauru, do início do Baquinho, como é que era, que ele estava tendo uma experiência nova, ensinando para os americanos como colocar atadura, por exemplo. Olha, por um acaso, por uma sorte, eu devo ter tido com o Pelé a única conversa que ele teve com jornalista sem estar cercado por uma multidão na vida dele.
Porque o Pelé sempre está cercado por multidão, seja o lugar em que for. E ali eu tive sorte de fazer aquela matéria. Foi um dia que valeu por uma carreira toda. E os outros eventos são sempre acontecimentos especiais na tua vida, né? Tu vai numa Copa do Mundo, tu toma conhecimento do novo ambiente, novas torcidas, novos times, os jogadores, aqueles jogadores que tu vê de longe, tu ouve falar, estão ali na tua frente. É um grande acontecimento que mexe com o país inteiro, seja a Argentina, seja a Alemanha. E a Olimpíada é um momento a Olimpíada que eu fiz foi em Atenas. E é um momento que estão todos os grandes atletas ali reunidos, né? Então, são acontecimentos que marcam a vida de um repórter para sempre, né? E para ti, como jornalista que trabalhou aqui no Rio Grande do Sul há muito tempo, como é lidar com essa questão da rivalidade Grenal? Ela funciona quase como uma patrulha para o profissional de imprensa. A ponto de leitores de jornal, por exemplo, contarem linhas de texto de Grêmio e de Inter para ver quem tem mais. Reclamarem que o espaço dado para o seu time não é o mesmo do outro. Então, tem aquela coisa de não admitir, o torcedor não admite que tu não seja torcedor, acha que tu tem que ser torcedor e não aceita a tua resposta. Então, é complicado. Mas esse é um lado que tu pode encarar como negativo. Mas a rivalidade Grenal é fascinante e foi ela que fez a grandeza de Grêmio e Inter. Tu acha que o Brasil estava preparado para receber essa Copa do Mundo em 2014 ou tu acha que isso era um negócio mais para frente, de repente? Eu acho que o Brasil tinha outras prioridades, muito mais sérias do que organizar uma Copa do Mundo. Desde o começo, quando o Brasil foi escolhido, eu sempre, no tempo da 0 hora, nas minhas colunas, eu manifestei oposição a isso. Acho que numa lista de prioridades, a Copa do Mundo estaria lá em 20º lugar. Antes teria uma série de coisas que o Brasil concentrasse atenção. Mas já que foi escolhido, o Brasil vai ter que tirar proveito disso, né? E as cidades que são sedes da Copa vão tirar proveito, elas vão ter fluxo de turistas, elas vão receber imprensa internacional, que além de divulgar, significa dinheiro que circula, elas vão ter estádios novos, né? Estádios que vão ficar para a torcida, o Brasil é um país de futebol, então vão ficar para a torcida, e vai ter estrutura urbana, vão ter obras nas cidades, nas grandes cidades, que não teriam se não fosse a Copa do Mundo, infelizmente. E vão ter, então, ela deixa um legado, mas eu acho que não seria a nossa prioridade. Se dependesse de mim, o Brasil não teria a Copa do Mundo, nem a Olimpíada. No dia 13 de maio, a Unisc promoveu um painel com o tema Os 10 anos da aprovação da Lei 10.639 de 2003. Algumas reflexões sobre a atual situação da comunidade negra no Brasil após 125 anos da abolição. O evento foi promovido pelo Gabinete da Pró-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias, PROEST, e o Grupo de Trabalho pela Promoção da Comunidade Negra em Santa Cruz do Sul, o GTAFRO, contando com o apoio dos Departamentos de Educação, de História e Geografia, do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Diretório Central de Estudantes da Unisc. Os 125 anos da abolição da escravatura foram refletidos no encontro que contou com a participação dos acadêmicos da Unisc e da comunidade santacruzense. O debate foi mediado pelo assessor legislativo e ex-presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Santa Cruz do Sul, Cláudio Alves Ferreira, e pelo professor do Departamento de História e Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unisc, Mozart Linhares da Silva. Eu sempre costumo dizer que, evidentemente, que as coisas mudaram muito nos últimos 30, 40 anos, sobretudo, e desde 2003, com a Secretaria da Igualdade Racial e com as medidas que vêm sendo tomadas pelo governo federal, sobretudo para a abertura com a lei de cotas e as políticas de ação afirmativa, é evidente que nós temos uma maior movimentação da comunidade negra no Brasil e isso acabou tendo um ganho político muito significativo também. Acho que isso é inegável hoje. O encontro teve como painelista a professora Selenir Correia Gonçalves Kronbauer, da Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, pesquisadora do CNPq e coordenadora do Grupo Identidade. A palestra abordou a situação das legislações e políticas públicas com foco no combate à desigualdade. Entre as questões, a reserva de vagas para afrodescendentes nas bolsas do ProUni e a Lei Federal 10.639 de 2003. A professora destacou a retrospectiva histórica da comunidade negra desde o período da escravidão até os dias atuais.
Esses 10 anos da lei, nós podemos avaliar que houveram assim, muitos avanços, né, em termos de políticas públicas, em termos de oportunidades. Ainda estamos com bastante dificuldades em alguns setores, né, e longe de estar no ideal, que seria, né, o espaço do negro ocupando na sociedade como sendo parte da construção desse país, reconhecido, né. Temos também assim essa necessidade hoje de ainda investirmos muito na questão educacional, né, na questão do trabalho e principalmente no espaço que os negros ainda precisam, né, ocupar na sociedade, que ainda está bastante difícil, mas a gente já percebe assim que avanços pequenos estão acontecendo e a nossa perspectiva e a nossa vontade é que com essa nova geração de formação de pessoas com outra mentalidade, que não a mentalidade discriminatória, que não a mentalidade excludente, que possa trazer, né, bons frutos e bons resultados para uma sociedade bem melhor, mais justa e mais fraterna, né, entre todos. O Unisque Notícias desta semana fica por aqui. Até a próxima edição.